Então, começar esta palestra. Vamos então começar esta palestra presencial e também em Zoom. É o 10º ano que organizamos estas palestras de História da Arte e agradeço ao colega Jamil Porcal que fez na semana passada uma palestra. O objetivo dessas palestras são temas interdisciplinares, em primeiro lugar para os alunos de arquitetura paisagista, de História da Arte geral, mas para o público em geral. E por isso a ideia de abrir estes temas, pessoas que se interessam por temas que cruzam arte e ciência. Eu vou partilhar. A sessão será gravada. A ideia é depois colocarmos no canal do YouTube do ISA, como só temos feito. Começámos a fazer isto, não gravámos todas, é pena, mas a partir da pandemia passámos a gravar porque tivemos que fazer uma à distância e realmente vimos que era interessante e continua a ser. Há pessoas a assistir ainda a essas palestras, que é exatamente o objetivo de despertar o interesse para temas interdisciplinares de história da arte, mas que também têm a ver com ciência, tal e qual como vão ver. Vou partilhar aqui o ecrã. Como está a ser gravado, agradecido depois no final deixassem as perguntas para o fim, até depois esperamos a gravação para depois entender, por causa de não estar. Eu vou só aqui partilhar o ecrã, deixem-me só ver. Clicar. Já estarem. Só que fique corretamente gravado, peço desculpa. Não estava a ver aqui ao lado, não aparece. E os participantes. Pronto. E aqui acho que já, pronto, acho que já consegui. Estava a dar aqui. Mas eu queria era só este. Não queria todos. E por assim. Não, ele depois não está a pôr. Sim, sim, mas está a só a controlar. Pronto. Peço desculpa. Vamos então começar só aqui. Peço desculpa, mas como a sessão vai ser gravada, é preciso que fique mínimo, não só para quem está aqui, mas também quem está online. Este tema das plantas medicinais da arte do Renascimento é um tema muito específico, mas o tema das plantas medicinais é um tema científico, mas que também se cruza com a arte. E é nesse sentido que eu falar de alguns exemplos internacionais e nacionais de grandes obras que nós, algumas temos o privilégio de ter em Portugal e outras que estão em museus internacionais, mas que são bastante conhecidas em termos de história da arte.
A primeira evidência que existe de utilização de plantas medicinais remonta à pré-história. E está um bocadinho a par, se calhar, das primeiras expressões artísticas. E isso levou a que investigadores, arqueólogos, em lugares de sepultamento, ainda do período da pré-história, desculpa que isto está aqui, tenho que fazer o stop share. Eu agradecia que não, senão isto acontece. Estava ali, peço desculpa. No período da pré-história, uh, identificaram pólenes há 60 mil anos em vários sítios e do período remontam ao Neandertal e depois também do Cro-Magnon. E essas plantas, todas essas plantas, pensa-se primeiro que eram rituais, e provavelmente também havia rituais, mas eram todas plantas medicinais importantes. E por isso este conhecimento que nós, através das evidências, conseguimos calcular a importância que tinha, e espécies como géneros como Alteia, Muscari, Centaurea, etc., são uns dos sítios mais antigos que existem provas que foram utilizadas como plantas medicinais. Existem imensos papers destes temas. Eu vou só referir alguns que são referência, porque cada vez mais se está a estudar em termos contemporâneos a importância destas plantas ao longo do tempo e voltando a descobrir, estudando os tratados antigos, a importância de algumas plantas que estavam esquecidas e que podem ter potencial de cura para muitas das doenças que ainda são difíceis de tratamento. E por isso só alguns dos títulos estão identificados, não vos quero passar isto. Vieram para uma palestra de arte, estou a mostrar papers, já estão a ficar desanimados, mas é para perceber que realmente este, nomeadamente, e para mim foi importante na preparação desta palestra, ao ler fazer esta revisão bibliográfica de papers, de livros, para conseguir interligar e ver a importância, quais é que eram, nomeadamente, o renascimento das plantas mais importantes do ponto de vista medicinal, e algumas remontavam já ao nomeadamente do Império Romano. E, nomeadamente, aqui está um nome científico, que é um localista que não vamos ver todo, mas que identifica o nome científico, depois qual é que é o principal ativo e qual é que é a bioatividade, ou seja, se é uma planta que trabalha em termos de, ou que tem efeitos no sistema nervoso central, se é um laxante, se é um calmante, se é um estimulante, etc. É também importante perceber qual é que era o princípio. Claro que alguns desses princípios não eram conhecidos ou eram só conhecidos do ponto de vista empírico. Isto é o que atualmente, em termos científicos, se conhece. Alguma bibliografia mais, digamos, científica, mas mais divulgação, como esta do Kew Garden, sobre plantas medicinais, e da Organização Mundial da Saúde, que são uma série de 4 livros, e esses são gratuitos, outros não, todos estes estão no site da Organização Mundial da Saúde, e com realmente a importância que tem para a sociedade em geral, não só para a medicina e para a farmácia, para quem faz investigação, mas também para quem vê da perspectiva da arte e da história como eu. E por isso a bibliografia deste livro, que é bastante recente, 2021, sobre as plantas medicinais, e as suas, uma perspectiva não só histórica, mas daquilo que está a ser aplicado, e também muitas destas plantas estão em risco de extinção, e por isso há a lista vermelha das plantas medicinais europeias que estão em risco de extinção. Um dos tratados da antiguidade mais importante é o famoso Dioscórides, de matéria médica, do médico grego do século I, e que realmente e que descreveu 600 plantas, primeiro publicado em grego, depois traduzido para latim, e até o século XVI foi uma obra, com outros autores, mas foi uma obra de referência para todo esse período que vai desde o período greco-latino
até ao século XVI, nomeadamente o Renascimento, que é o foco desta palestra. O médico português Amato Lusitano, filho de judeus, por isso cristão novo, e que foi perseguido pela Inquisição, e que se doutorou, formou-se em medicina na Universidade de Salamanca, e que depois, exatamente por ser perseguido, mas chegou a ser médico. O Papa, por isso, era um ilustre médico e investigador. Ele próprio publicou um comentário, um livro de 1553, de comentários ao Dioscórides. Por isso, durante o Renascimento, ainda era estudado e não tinha perdido completamente a validade, digamos, do conhecimento e realmente, em termos da própria longevidade, é incrível. Mas a publicação que teve mais do Renascimento foi os comentários a Dioscórides do botânico Mattioli, que realmente teve imensas edições, e também, a partir do século XV e depois do século XVI, uma autêntica revolução. Com a invenção da imprensa, deixou de ser uma cópia do manuscrito, e nós temos registros que havia cópias dos manuscritos, nomeadamente de botânica, como de Dioscórides, de matéria médica, em conventos e mosteiros, e depois também livros, já muito, mas muito mais fácil para a disseminação do conhecimento. Itália sempre teve uma grande tradição em termos de escolas médicas. Uma das escolas mais importantes durante a Idade Médica era a Escola Médica de Salerno. E este tratado, manuscrito, ainda é antes da invenção da imprensa, tem a representação de plantas, plantas medicinais, já com um grau de desenho e de naturalismo muito avançado para a época. Isto é uma obra do século XIII, do final do século XIII, e que sabemos que os cientistas trabalharam com botânicos, os cientistas que eram médicos, naturalistas, trabalharam com pintores, com artistas para fazer desenhos a partir da imagem ou a partir da planta viva, e isso dá um realismo muito grande em termos de representação. Isto não é uma obra de arte, mas temos os artistas a trabalhar ao lado de cientistas. Esse know-how vai ser muito importante em termos de próprias oficinas, e sabemos que havia alguns com representações de plantas e de animais que serviriam de base depois para várias encomendas, pinturas retangulares, etc. E para a produção desses medicamentos, que eram extraídos a partir dessas plantas, algumas eram autóctones e eram espontâneas e havia colheita, outras eram cultivadas. Também temos o surgimento dos primeiros jardins botânicos, nomeadamente Itália no século XVI, e também, antes disso, o estabelecimento de boticas. Tínhamos, no âmbito dos conventos e mosteiros, jardins com plantas medicinais que eram fundamentais. Claro que nós sabemos que os preparados, os médicos, não eram só preparados a partir de plantas, mas grande parte deles eram princípios minerais e animais, etc. Mas as plantas eram a principal fonte. E, primeiro, essas boticas, que eram o nome antigo das farmácias, surgiam no conjunto dos conventos e dos mosteiros. E, a partir do final da Idade Média e do Renascimento, passam a estar no interior das cidades. Por exemplo, em Lisboa, no século XVI, nós tínhamos na Rua dos Mercadores várias boticas. Temos esse registro. Aquele tratado que vos falei foi estudado ainda durante o século XX por um professor de farmácia espanhol, Fonter, que dão três volumes. Tenho estudado ao longo dos anos bastante este livro, que ainda continua a ser muito interessante do ponto de vista histórico, porque explica quais é que são os princípios ativos e a história daquelas plantas, das tais 600 plantas, mas depois com os conhecimentos já mais científicos, porque havia também, digamos, algumas coisas que não se comprovaram em termos científicos, que eram lendas, que eram superstições, mas muitas das coisas, daquilo que percebe-se porque é que teve tanto impacto este tratado, muitas das coisas ainda têm validade científica. Só mais alguma bibliografia antes de entrarmos nas obras, mas são genéricas, mas que têm este componente, não é, das plantas que são remédios.
fitoterapia. E também temos Portugal, e para quem se interessa, fica também aqui várias edições de produção Calor Gulbenkian, de Proença da Cunha e outros autores, mesmo exatamente sobre plantas medicinais portuguesas, sobre fitoterapia e também sobre a história da farmácia, do professor José Pedro Sousa Dias, que é muito importante, para perceber essas boticas que preparados é que faziam, nomeadamente na Idade Média, no Renascimento, que plantas é que usavam. Isso é uma informação muito importante em termos da própria investigação. E claro que depois também há sites como dos Kew Gardens, Plants for Health, que estudam os efeitos, as propriedades das plantas e também as interações, que são perigosas. Tem um bocadinho às vezes a mania, é natural, algumas das drogas mais potentes são extraídas exatamente das plantas e por isso e há interações entre elas. Por isso é importante, não só os cientistas, mas também as pessoas, quando fazem misturas, até de coisas que estão à venda natural, que é preciso ter noção que há risco. Quer dizer, eu não estou aqui a incentivar que nós vamos ser médicos nós próprios, mas são conhecimentos que são interessantes e que é bom divulgar. Há um campo dentro que é a etnobotânica, mistura a relação das pessoas com as plantas, e que tem informações também muito, muito importantes, porque há uma história cultural e natural, e, por exemplo, nesta publicação, que é na Europa Etnobotânica Contemporânea, tem, por exemplo, um capítulo só no Alentejo, porque cá, que nós sabemos que tem imensas utilizações, alimentar, para o queijo, e não só, também comestíveis, não é? E a sua importância, não é? Porque no mundo rural, que essencialmente onde dá vestígios deste saber que é passado de geração em geração, não através da erudição, não através dos tratados, mas ainda esses estudos mostram, nomeadamente com o âmbito de doutoramentos que têm sido feitos, que nas aldeias há esse conhecimento de muitas plantas, às vezes mais de 100 plantas, que são usadas para quê? E foi uma coisa que vamos comprovar e comparar, por exemplo, com o Dioscórides e com um tratado, para exatamente para aquilo que era, em vez de ser, era oralmente transmitido. Isso também é bastante importante, por isso também há estudos de referência, né, alguns resultaram do doutoramento que estão aqui, não vou. E agora entrando mais ligado para a identificação e simbologia das plantas na arte, e mais especificamente, que é o tema que vos propus, analisar plantas medicinais. Um trabalho absolutamente pioneiro de Mirella Levi D'Ancona, historiadora de arte, judia, foi perseguida durante a Segunda Guerra Mundial, teve que emigrar, foi forçada a emigrar para os Estados Unidos para fugir ao Holocausto e tornou-se professora do Hunter College de História da Arte e foi discípula de Panofsky, o pai da etnologia, e aplicou o método Panofsky, de História da Arte, para a identificação das plantas na arte italiana do Renascimento e qual o seu significado. Estão a ver, quem conhece as minhas investigações é absolutamente fascinante e continua a ser um tratado muito importante. Ela identificou 171 plantas na arte do Renascimento e no estudo que eu fiz para Portugal, idêntico, não é? Para o período também do Renascimento, apanhando um bocadinho do final da Idade Média, são também mais ou menos 170 espécies. São exatamente as mesmas. Há coisas que é interessante que só aparecem em Portugal, apesar de ser também espontâneas. Agora, porque já levo várias mais. E há coisas que só aparecem em Itália, claro, que não são só endemismos e que são plantas que nós também temos em Portugal. E depois há livros mais genéricos, mas também nesta história cultural das plantas e do seu simbolismo, do folclore, não é? Das tradições, não só do erudito, mas também daquilo que é transmitido, também ligado um bocadinho com aqueles estudos de etnobotânica e não só, também mais duas, não estou a dizer os autores, ser projetados, mas é só para dar um bocadinho do enquadramento. E depois há estudos específicos. São obras incontornáveis da história da arte, como o famoso Tratado do Cordeiro Místico de Goethe, do Jan van Eyck, em que já tinha sido estudado deste ponto de vista que plantas é que lá estão, nos anos 50, quando houve um grande restauro, e agora, recentemente, em 2016, na sequência do último restauro, foram identificadas, foi feita essa publicação, um livro, em que foram identificadas só numa obra 75 plantas. E a maior parte dessas plantas são todas medicinais.
que é também muito significativo, para além de serem simbólicas, algumas delas bíblicas, algumas delas plantas tintureiras, por isso há aqui uma riqueza muito grande em termos de apresentação. E com um desenho praticamente científico. Temos o retábulo, também feixa, é de grandes dimensões, e aqui estão a lista, que está identificado, trabalharam do ponto de vista de historiadores de arte, botânicos em conjunto, e são plantas que também aparecem na arte em Portugal, no mesmo período, séculos XV e XVI. Há um site bastante interessante para quem gosta de pintura e de arte e que é gratuito e que é científico e exatamente a sequência do último estado que se chama Closer to Van Dyck. Basta colocarem no Google isso, não é preciso pôr exatamente, aparece logo e podemos fazer o zoom do retábulo. Também de todo o processo de restauro, mas também do resultado depois do restauro. Isto é um zoom que eu fiz, screen, para mostrar-vos aqui três plantas, a açucena, Lilium cândido, Iris germânica, aqui atrás, e paónia. Tudo plantas medicinais e tudo plantas também extremamente simbólicas dentro da iconografia cristã. Claro que este quadro tem uma riqueza muito grande, isto é a continuação da lista até os 75 espécies diferentes. E que foram identificadas não só no painel, em todo, ou seja, um conjunto de todas as pinturas. Dentro dessa sequência, agora um exemplo de arte vem da Flandres, vem da mesma zona de onde foi produzida aquela obra-prima, os livros de oração. Os livros de orações que eram recomendados na Flandres e que era apenas para uma elite que podia ter, e este está reservado à Biblioteca Nacional de Portugal. E este livro de horas, provavelmente, foi um mestre iluminador que trabalhava para Maria de Borgonha, que a sua avó era portuguesa, Isabel de Portugal, membro do João I, e que era um dos melhores iluminadores do período. E reparem que temos a crucificação, e estas plantas que lá estão são belas, mas não estão lá meramente porque são belas. Estão porque são simbólicas e grande parte delas são plantas medicinais. Eu aqui vou só passar ali a listagem. Eu já vou entrar em pormenor de todas estas plantas que identifiquei e a data é mais ou menos 1480, 1490, final do século XV. E é um livro de muito pequenas dimensões. Eu já estive no livro são 15 centímetros. Isto é um livro de luz do século XV, mas boas orações. E reparem que aqui estão espécies, eu fiz este quadro de síntese, os pormenores na pintura, que não é só especificamente naquele, tentei fazer um apanhado das 170 espécies que identifiquei nos centros de azeite em Portugal, e reparem que elas todas são todas espécies que estão naquele fólio, isto é um pergaminho, e todas aparecem aqui no tal livro de matéria médica de Dioscórides. E aqui diz que sim, e depois em que secção é que estão. E eu não considero que seja por acaso. Claro que há plantas que têm tudo, mas havia também a necessidade do cultivo ou do conhecimento que essas plantas podiam salvar vidas. Não é? Por isso a vivência era muito mais próxima da ruralidade do que nós estamos hoje em dia. Não é? E temos aqui, por exemplo, a viola tricolor, é o amor perfeito, mas um dos nomes antigos é Erva de Trindade. Muitas vezes os nomes vulgares nas diferentes línguas também apontam para significados que iam passando de geração em geração. E os tratados, coisas eruditas, apontam exatamente que era um dos simbolismos que tinha, porque tinha três cores, cinco pétalas e estava associada à paixão de Cristo. E reparem que está aqui num sítio muito importante. Depois a própria Verónica, no novo lugar, também remete para a paixão de Cristo. O cravo vermelho, a própria cor vermelha, remete para o sangue de Cristo. E o não vulgar cravo, os cravos da cruz de Cristo, em várias línguas. Na Flandres também tinha esse significado. E era um significado. Ora, cada planta ou animal pode ter muitos significados. Eu estou só aqui já a interpretar de acordo com aquilo que nós estamos, neste caso, a ver. E muitas destas plantas, como viram, são plantas que já eram, tinham propriedades medicinais, outras mais
e outras menos, mas que se conhecia desde o século I. Estamos aqui já no século XV, e é importante perceber isso. Outra obra-prima, que já foi aqui alvo de uma apresentação, e que não vou fazer, mas vou só mostrar o famoso tríptico do Jardim das Delícias do Prado de Bosch, do final, cerca de 1490 a 1500. Temos três painéis: o Paraíso, do lado esquerdo, no centro, as Delícias Terrenas e o Inferno. E no Paraíso, reparem que temos uma planta que é uma planta exótica, todos conhecemos, o dragoeiro, que aparece como árvore de vida. Aparece Adão e Eva, aparece não Deus, mas Cristo como Deus, e é bastante interessante a escolha do dragoeiro. O dragoeiro é originário da Macaronésia e foi introduzido na Europa continental pelos portugueses, exatamente no século XV. Não sabemos se Bosch pintou e viu um dragoeiro, mas sabemos que nestas datas, já em Lisboa, há muito tempo que havia dragoeiros, e de Lisboa passam para a Espanha. E nas próprias ilhas, nomeadamente porque é nativos das Canárias, Madeira, Cabo Verde, e depois também foi naturalizado em outras zonas. É uma planta medicinal, seiva em contacto com o ar oxida vermelho. Os pintores usavam para fazer a cor vermelha e também com propriedades medicinais, que era raríssimo. E é exatamente esta árvore mais mágica que também tinha, em que ele escolhe, e que nunca ninguém tinha colocado no paraíso, no jardim do Éden, como a árvore da vida. E esta árvore da vida tem uvas eucarísticas, ou seja, é para ter que um dia, porque estamos ainda no paraíso, mas Adão e Eva vão ser expulsos, ao serem expulsos, vão estar sujeitos ao pecado e também às doenças, não é? Vão precisar das plantas medicinais que tinham tido contacto, nomeadamente no Éden, não é? E passam a ter todos os problemas e a morte, etc. Mas é muito interessante porque é quase antever o futuro, não é? Que vai acontecer e está ali o próprio Cristo, não é? O sangue de Drago, do dragoeiro, que se remete também para o sangue de Cristo. Por isso isto é altamente simbólico, e acho que é bastante interessante este pormenor. Naquela altura que vos falei há pouco, Mirella de Bettencourt, escreveu só um livro sobre outra obra-prima, A Primavera de Botticelli, onde identificou 40 espécies. Digo-vos, no dia que quando tiver a oportunidade de ir a Florença e visitar os Uffizi e ver este quadro ao vivo, vão ver realmente o quadro é absolutamente fabuloso. E também há um site que não é tão longo como aquele Closer do Van Eyck, mas que tem alta definição, e que também dá para explorar o que é ótimo. Temos aqui laranjas, mas vou-vos mostrar que também é uma planta, os citrinos também têm propriedades medicinais. A cabeça de flora, e reparem, isto é do livro, eu não escrevi sobre o livro, isto é uma fotocópia, onde é uma fotocópia de trabalho, onde contava os nomes dos lugares em inglês do que os nomes científicos. E por isso, mas só para verem a diversidade, tem, por exemplo, aqui a violeta odorata, que é espontânea na Europa, a coroar a cabeça de flora, e imensas plantas, que são plantas bastante, que aparecem nos livros de horas, que eram cultivadas nos jardins, algumas são espontâneas, e por isso há um conhecimento que Botticelli tinha um grande gosto. Este quadro pintado para celebrar o casamento dos Médici. E por isso, nesta obra de Mirella de Bettencourt, é exatamente a interpretação. Tudo isto faz essa celebração, claro, com remetente para a antiguidade clássica. Temos as Três Graças, temos toda a parte de mitologia, e toda a academia, nomeadamente o ambiente do neoplatonismo, o estabelecimento de academias neoplatónicas, mas conseguiam conjugar boas ideias, nomeadamente do cristianismo. Outro autor muito importante deste período do Renascimento é Dürer. E este famoso tufo de ervas foi estudado pelo botânico professor Carlos Aguiar, e que identificou 9 espécies. Ele comprovou que
nos lavados úmidos da Europa é exatamente aquilo que aparece, que surge espontaneamente. Por isso, isto tem que ser feito ao ar livre, um estudo, e isto também é revolucionário, porque dá um naturalismo em termos de representação. Os pintores, não era habitual fazer estarem a pintar ao ar livre. Não é? Em termos de história da arte, o que passa a ser norma é só com o século XIX, a escola de Brabizon e com os impressionistas. Antes disso era esporádico, não era norma, porque não tínhamos tinta chinesa, claro que as aquarelas era mais fácil, ou carvalho, mas havia todos. Em termos do próprio método, no Renascimento temos também uma visão mais científica, é preciso fazer essa observação. Temos várias espécies, algumas delas são espécies com propriedades medicinais. E o que é que eu fiz? Ao lado o menor daquela aquarela com uma da vivo, só para verem o grau, não é, de precisão do design de Dürer, que é absolutamente fabuloso. O quadro, que é um quadro icónico do Renascimento e dos grandes mestres do Renascimento, Rafael, e que atualmente está no museu em Viena, e que foi pintado em Florença pouco tempo, uns meses depois de Rafael estar em Florença, para oferecer ao seu patrono, ao seu mecenas. E temos uma composição, uma paisagem completamente idealizada. Temos a Virgem, o Menino Jesus e São João Batista. E reparem que temos aqui em destaque as papoilas. Papá Verroês, que é a papoila dos campos. A cor vermelha já está dentro deste período. Os códigos de leitura, não só dos pintores, mas também dos encomendadores, sabiam ler estes quadros. Hoje em dia nós temos que estudar, na altura essa elite era. E mesmo que alguns símbolos não era preciso fazer parte dessa elite para conseguir ler, não é? Porque fazia através das imagens e da iconografia cristã, era algo que era extremamente importante. E temos então que é uma planta que é símbolo da paixão de Cristo, é um símbolo de morte. Nós sabemos que é uma planta que tem, não é do ópio, mas também tem algumas das propriedades e que eram conhecidas desde a antiguidade, a ser descrita não só a Papá Verroés, como a papoula do ópio por Dioscórides. É uma planta também bíblica e uma planta medicinal, muito conhecida. E aqui temos, por exemplo, uma ilustração científica do século XVI que mostra, feita em Leiden, nos livros Picturati, e que é um design absolutamente excepcional e que mostra esta ligação dos cientistas a trabalharem com os artistas. E, nomeadamente, tem sido interpretada esta passagem de Isaías, em que fala do flor do campo como a Papá Verroés. Até não foi ano passado, foi há 2 anos, eu fiz aqui uma palestra exatamente sobre as plantas bíblicas na arte. A papoila a cápsula da papoila, nomeadamente da papoila do ópio, é um símbolo de Hipnos, deus do sono, greco-romano, e aqui não aparece deus do sono, mas aparece Ceres, deusa da agricultura e das colheitas, com vários, onde aparece também aqui neste pormenor a cápsula da papoila. E em termos de escultura, estou a dar mais exemplos essencialmente de pintura, mas temos muitos desde a antiguidade até ao Renascimento. E se formos ver, por exemplo, a Babá Verroés, como aparece no site que é da Universidade de Salamanca, há pouco disso, o nosso médico do século XVI, do Marco Lusitano, professor Dioscórides, formou-se em medicina exatamente na Universidade de Salamanca, e a Universidade de Salamanca tem um projeto, continua online, que é o Dioscórides Interativo, que eu acho que vale a pena de acesso gratuito, onde tem o texto original, em grego, depois traduzido para espanhol, depois a explicar quais é que são os efeitos terapêuticos, a descrição e com comentários, e é realmente um site de investigação e que está aberto a todos, que eu acho que é muito bom. E buscar um daqueles papers logo de início que mostrei, temos aqui os efeitos, aqui não a papoula dos campos, mas o mesmo género, mas de outra espécie, onde são extraídas, não é só
para o ópio, não é? Onde temos vários dos princípios ativos em termos de medicina, como por exemplo a codeína, se calhar já todos tomámos o xarope que tinha codeína, é extraída a partir daqui, e que tem, por exemplo, um efeito antitússico, mas também a morfina, não é? De analgésicos mais fortes que existem. Rafael, em algumas das suas obras, e há um catálogo de 2004, que estudou da National Gallery, que estudou a obra de Rafael e que levantou a hipótese de, em algumas das suas obras, Rafael assinar com uma planta, com o dedo de leão. E é interessante, neste pormenor, temos exatamente aqui a assinatura mesmo, e sabemos que isso também já era um estatuto, não é? O artista para estar a assinar as suas obras. E é interessante ele ter escolhido, que é também uma planta que está associada à Paixão de Cristo e é uma planta medicinal. Por exemplo, aqui, Santa Catarina de Alexandria, temos aqui um pormenor que aparece, e é tirado deste catálogo, onde aparece o dente-leão em grande destaque. Mais alguns pormenores, por isso aparecem em várias obras. Naquela que eu escolhi eh, para a capa da palestra não aparece, não é em todas, mas isso em vários autores que assinavam uma planta ou um animal também não era a norma. E é interessante esse. E claro que tem propriedades medicinais e é uma planta espontânea. Uma pintura do Leonardo da Vinci, esta Virgem com um menino, que está no Museu Hermitage em São Petersburgo, quero chamar a atenção aqui nas mãos do Menino Jesus, desta planta, que é um jasmim. O jasmim officinalis, claro que esta planta é uma planta simbólica, é uma planta aromática, de acordo com a historiadora Mirella da Corona, diz que neste contexto analisou esta planta e diz que é um símbolo de amor divino. Pode ter 4 ou 5 pétalas. Eu penso que, e já é a minha interpretação, que Leonardo escolheu as 4 pétalas para reforçar a forma de cruz. E neste período do Renascimento, quando temos um quadro análogo, por exemplo, em vez desta flor podia ser, por exemplo, uma ave pintacilgo, e há vários destes quadros que têm neste período, na pintura internacional, em Itália e também em Portugal, que sabia-se desses códigos, mas a partir da Idade Média passou a significar que era a Paixão de Cristo. E este também remete para a futura morte, ou seja, é o máximo do amor divino, é morrer para salvar a humanidade do pecado original. E por isso é um bocadinho já lembrar a missão terrena do menino Jesus. E claro que é uma planta que também vem citada no Dioscórides. Uma obra, e para os alunos, temos agora recentemente, por acaso, não passámos por lá, mas não vos chamamos a atenção, mas fica uma segunda visita ao Museu Carlos Gulbenkian, da coleção do fundador, e o Daniel Della Robbia, que fazia parte do conjunto, e que atribuída a Andrea Della Robbia, sobrinho do fundador, de Luca Della Robbia, e que data mais ou menos de 1465 e que foi produzido em Florença nessa altura. E tem uma representação da fé teologal, e temos aqueles, digamos, os atributos tradicionais, a cruz e o cálice. Mas agora vamos centrar nas plantas que aparecem. E reparem que nestes pormenores desta escultura em terracota vidrada, podia estar no interior de edifícios ou no exterior, e temos alguns livros da Robbie que aguentaram 500 anos ao ar livre, com muitos azulejos, né, em termos de resistência, e com uma qualidade de escultura absolutamente excepcional. Isso que eu fiz, temos aqui a pinha e o pinheiro manso, o pinho-espinha, e depois o pormenor, comparando com a planta viva, e é igual, não é? É absolutamente extraordinário. A mesma coisa acontece, por exemplo, com marmeleiros, marmelos. Eu não manipulei estas imagens para ficarem iguais, até porque fiz uma apresentação na Gulbenkian há uns anos exatamente sobre as plantas e animais
do Gela Rob em Portugal, um projeto de investigação como consultora, dado pelo Universidade de Pedro Flor, e por isso fiz uma apresentação e fui buscar este exemplo que já tinha estudado há uns anos, gostei mais do Gela Rob, e por isso ainda não existia estas novas facilidades que temos de inteligência artificial para gerar imagens, agora já ainda não existia quando eu fui buscar estas imagens. Mas é realmente extraordinário quando fiz esse exercício de comparar, ver a qualidade, não é? Percebia-se que a qualidade da escultura era muito grande, mas depois quando nós fomos lado a lado, acho que está mais. Mas para além disso, ou seja, é uma obra com grande naturalismo, fidelidade à natureza. Qual é que é o significado? E por isso eu fiz esta síntese, em que temos estas quatro plantas. Todas vêm descritas no Dioscórides, são todas plantas medicinais e que já se conheciam os seus efeitos terapêuticos desde o século I. Estamos no século XV, quando é produzida esta obra. E só muito sinteticamente, a tinha um ciclo de eternidade. Também havia lendas e tradições que era associada a uma das madeiras da Cruz de Cristo, claro que são lendas. E o barmelo é um símbolo de imortalidade e ressurreição, e também uma planta medicinal. As uvas eucarísticas, também é uma planta bíblica e também medicinal. O cidrão, que é citrus médica, o próprio nome científico aponta para as suas propriedades medicinais, é um atributo da Virgem e também símbolo de fidelidade. A simbologia dos quatro, para mim, é a forma de cruz, e por isso eu desenhei esta cruz, porque é a minha interpretação, e também as quatro estações. As pinhas do inverno, as uvas do outono, os cidrões de primavera e os marmelos do verão. Isto na perspectiva digital. Alguns exemplos, e algumas destas obras, e por isso vou mostrando entre obras internacionais e nacionais, Francisco Henriques, mestre Museu Flamengo, pintou esta pintura que fazia parte do retábulo do altar-mor da Igreja de São Francisco de Évora e que atualmente podemos observar no Museu Nacional de Arte Antiga. Nesta deposição do Cristo, repara, no túmulo, temos esta planta, e em que provavelmente é o açafrão bastardo, carta nos tintórios. Eu agradeço aqui publicamente a colaboração da engenheira Teresa Vasconcelos, investigadora aqui já apresentada no Instituto da Academia, que viu ao longo de vários anos grande parte das minhas identificações e também dos animais, não tenho estado a falar tanto dos animais, mas a professora Susana Dias do CAB. Mas estava então, eu aqui por menor, reparem que não é uma planta que se diga que é uma beleza. Intrigou-me porque é que tinha destaque tão grande. E porquê que há um ponto de interrogação? Porque, do ponto de vista botânico, se calhar há alguns erros de representação. Há alguns pintores que não cometem erros na representação. Alguns são muito exatos, como Dürer, mas há outros que cometem. Mas isso também não invalida que seja aquela planta que querem representar. E daquela fotografia que estava logo daquele livro dos Kew Gardens, em que temos esta planta já é usada desde a antiguidade, servia-se como planta medicinal e tem, nomeadamente, tem um efeito ligado com o anticoagulante do sangue, além de outras funções. E é uma planta tintureira, não é? Para a cor amarela, e eu, estudando outras obras, também de posições no túmulo, em Portugal, no estrangeiro, reparei que há os pintores do Renascimento colocam junto do túmulo uma planta tintureira e que pode muitas vezes, neste contexto, representar Cristo iluminador das almas. E que eu penso que também é esse o significado. Quando eu estava a dizer que mesmo antiga, por exemplo, quando foi aberto o túmulo do Tutankhamon, aí temos fotografias a provar e vestígios que havia colares com flores. O açafrão bastardo era uma dessas plantas que era usada já pelos egípcios e por isso no túmulo estava presente, só por curiosidade. Não posso dar exemplos de tudo, mas é um exemplo bastante conhecido e saber que exatamente o que faz nesta fotografia de 1925 da abertura
que era uma das plantas que estava. E há estudos, isto é também um livro que eu tenho estudado bastante, como da Lise Maris, em que tem as plantas todas que eram usadas, as principais, todas, não há de ter todas, mas as principais que aparecem representadas, que há papiros, que há descrições, que eram usadas no Antigo Egito, com propriedades medicinais, e não só. E temos então que, pronto, aqui é a minha interpretação, eu não vou estar a ler, mas eu penso que este destaque que é dado tem a ver com isso, eu vou só mostrar-vos outra vez, uh, eu penso que é esse o significado. É uma planta medicinal, como vêem, este também é um site importante para o estudo das plantas, não só medicinais, mas que tem também faz um rating em termos de ser uma planta com grandes propriedades medicinais ou não. E claro, também vinha no Dioscórides, também vem descrita no Dioscórides. Uma pintura que também hoje em dia está no Museu Nacional da Arte Antiga, pintada por Garcia Fernandes, tem também outras obras que são tudo pintura retangular, conventos, tintos e de outros locais, e que temos o nosso Santo António Pregador dos Peixes, em Itália, e quero-vos chamar a atenção para estas plantas que aparecem aqui, vou só pôr aqui. Nomeadamente, vou aqui ignorar os peixes, as espécies, mas o narciso, pseudonarciso, narciso de trombeta, o íris germânica, que tínhamos visto, por exemplo, no retábulo do Cordeiro Místico, a Verónica, que aparece no livro de Horas, e, por exemplo, as cordas eram feitas com cannabis, a princípio, as cordas dos descobrimentos e as cordas dos e por isso provavelmente era cultivada para obtenção de fibras e não para outros efeitos. Até porque a variedade que é têxtil não tem tanto aquelas propriedades alucinogénicas. E neste pormenor, e Garcia Fernandes tem outras obras que estamos a dar antiga de grande qualidade, por isso vemos que há certos pintores que têm um gosto especial na representação das plantas e dos animais e com conhecimento do seu significado, não é só uma representam só para representar. E reparem, isto parece tal e qual os desenhos como vimos nos tratados, alguns pormenores de tratados de botânica. E tem uma conotação fúnebre. E desde a Grécia Antiga que Narciso era a planta sagrada de Proserpina, a rainha do submundo, e também na mitologia pagã, por isso e era cultivada generalmente junto a túmulos. A Íris germânica aparece neste período como um símbolo de ressurreição de Cristo. Até depois, mais tarde, no século XVII, há quadros do século II espanhol, onde aparece um cálice, e sair do cálice temos exatamente o íris germânico. Por ser uma planta medicinal, mas extremamente simbólica, e as pessoas conheciam esse simbolismo. E a Verónica, pelo seu nome vulgar e a cor azul que remete para o céu, está associada à lenda de Verónica e à própria paixão de Cristo. E, só por curiosidade, e aqui temos exatamente o Narciso, que também aparece descrito no Dioscórides. Só muito aqui, só ler só o trecho, não vou ler tudo. O céu de milagre de Santo António pregando aos peixes teve lugar na cidade de Rimini, no norte de Itália, no ano 1227. Perante os hereges e a diferença da população da cidade, Santo António dirigiu-se aos peixes do mar Adriático e os peixes puseram a cabeça de fora para ouvir e pregar a palavra de Deus. Após este milagre, a população de Rimini converteu-se. E sabemos que o peixe é um regime de Cristo desde os primórdios do cristianismo. Também aparece representada uma serpente, que é exatamente o símbolo do mal, do pecado, do diabo. E o Narciso aparece como um símbolo da profecia da morte de Cristo na cruz, bem como um símbolo do amor divino. E por isso é interessante o lírio cardanho, que aparece aqui, está ligado à ressurreição. Por isso, um símbolo da morte e ao lado o símbolo da ressurreição e da fé. E também a própria Verónica, que está ligada à paixão de Cristo. E por isso estes pormenores, se percebe,
a escolha destas plantas, e estas plantas têm propriedades medicinais. Por isso, havia o conhecimento destas plantas, porque algumas delas tinham também, digamos, capacidade de poder salvar vidas. Não era meramente, era um conhecimento que era importante. E até hoje, atualmente, em publicações mais recentes, por exemplo, este Narciso, Dafodil, Narciso Talbeta, continua a ter aplicações médicas relevantes, nomeadamente até em termos de estimulante para o cérebro. O Iris germânica, que também é aqui com as suas características, e é uma planta de grande beleza, e a Verónica, também há alguma propriedade medicinal, não tão relevante como as outras duas. E uma planta que era uma das plantas venenosas mais, e que é espontânea em Portugal, que eu já vos vou mostrar. Isto é um teto no Paço de São Miguel, já estamos no período do maneirismo. É um fresco da Sala Oval, ao Sala do Amor do Paço de São Miguel, em Évora, da Fundação Eugênio de Almeida. E representa Medeia. E reparem que está aqui com a mão numa planta. Esta planta eu já vou explicar porquê, a digital despurpúrea de Daleira, que é uma planta que pode ser um veneno, mas em doses pequenas, ou seja, em doses elevadas para o coração, mas em doses pequenas pode também ser usada para tratar, ainda hoje em dia, doenças do coração. Por isso, às vezes é o problema da dose. E temos exatamente aqui, é digitalina, não é cardíaco, estimulante, mas uma dose maior é fatal. E isto é espontâneo. Temos aqui a Flora On, da Sociedade Portuguesa de Botânica. E só muito sinteticamente vou ler o que é que representa este pormenor, que são vários deste teto, que eu estudei estes. Medeia, a tragédia grega, foi escrita em 431 a.C., por Eurípides, narra a história de vingança de Medeia pela infidelidade de Jasão, seu marido. O Jasão tinha abandonado a mulher, Medeia, para se casar com Glauce, a filha do rei de Creonte, Corídio. Cega pelo ódio, Medeia vai envenenar as vestes de Glosse e do pai, e que acabam por morrer. Para infligir ainda mais dor, vai matar os filhos que haviam tido. E por isso, esta figura mitológica feiticeira, temos essa descrição, pôs a mão esquerda na dedaleira, planta herbácea venenosa, e nunca ninguém tinha reparado que ela estava a tocar naquela planta. Ninguém se tinha dado o trabalho de identificar que planta é que era aquela. E que era usada pelos feiticeiros numa clara alusão ao envenenamento das vestes de Glaucio Creonte. E depois temos, dois investigadores que têm estudado muito estas obras, de Esterco e Serrão, comprovaram que esta obra é inspirada nas metamorfoses do Ovídio e até quais é que foram as publicações, os designs, e que estavam em Évora neste período. E por isso, este pormenor, não é, pode parecer completamente despercebido, mas que eu, pelo menos quando descobri isso, achei que batia certo com a história e mostra também o nível de conhecimento dos pintores e dos encomendadores destas obras. E temos que, pode ter vários, pode não ser só simbolizar um veneno, neste caso era aquele contexto. Isto é retirado no livro onde eu fiz como se fossem os significados gerais. Depois, a cada caso tem que ser disputado. Por isso, pode ser um atributo da Virgem Maria, e há em vários nomes, lugares, em várias línguas europeias, nomeadamente o francês e inglês, que é luvas de Nossa Senhora. Por isso, pode ter um significado positivo, mas também pode ter um significado de ser veneno, não é? Por ser um dos venenos mais potentes e que já era conhecido desde a Antiguidade. Outra obra que está atualmente no Museu Nacional São João dos Reis, no Porto, que é São Jerónimo no Deserto, atribuído ao mestre da Lourinhã, cerca de 1520, peço desculpa. Onde temos em grande destaque para esta planta, aqui no canto, e temos também a gravura de Dürer, que foi inspiração. Mas na gravura não aparece, pelo menos as plantas que aparecem aqui, não é exatamente esta planta. E que planta é que era? Uma planta muito importante. Celidónia, Celedónio majus, é da família das papoilas, e por isso tem propriedades
parecidas, e era uma planta muito usada para tratar feridas. Havia várias lendas associadas, por exemplo, aparece esculpida no Mosteiro de Jerónimos, no Mosteiro de Santa Maria de Belém, e pode ter vários significados. É também uma planta tintureira, de cor amarela, e que por vezes aparece, neste caso, está junto do santo, mas no século XVI, pintores portugueses pintam esta planta junto entre posições do túmulo, com aquele significado, nomeadamente me lembrar do Cristóvão de Figueiredo, também um quadro da Museu Nacional de Arte Antiga, onde em grande destaque está exatamente esta planta, que não tem grande beleza. Dizemos, eles escolheram porque era uma planta ali, não é? Era porque era uma planta medicinal importantíssima. Já indicada como Dioscórides, e aparece também a serralha. A serralha, em qualquer passeio de Lisboa, nasce serralha. É uma planta ruderal, espontânea, e que nós arrancamos, mas que é uma planta também com propriedades medicinais importantes e muito resistente. Quase sem sol, nasce em qualquer lado. E por isso, por ter uma forma em forma de serra, serralha, remetia para a paixão de Cristo e tinha este significado. E tinha também propriedades medicinais. E temos aqui esta pintura, o santo que aparece representado. Isto foi feito, há pouco não expliquei em que museu é que está, mas não está no seu contexto original. Isto veio do mosteiro da Penhalonga de Sintra, e por isso fazia parte do retábulo. E temos a figura do próprio, isto para a ordem dos Jerónimos, próprio mesmo do mosteiro de Santa Maria de Belém. Temos então que São Jerónimo, que viveu no século IV depois de Cristo, é um dos quatro doutores da Igreja Latina, foi o autor da tradução da Bíblia para o latim Vulgata, que foi muito importante. E é representado como um ermita, que está batendo no peito com uma pedra, e um deserto rochoso que remete exatamente para esse ermitério. Tem depois o leão, que é um dos seus atributos, que está adormecido e que se tornou, deixou de ser um animal selvagem perante a santidade de São Jerónimo. E temos aqui a erva andorinha, ou celidónia, que aparece aqui, é um símbolo de Cristo iluminador das almas, e serralha é símbolo da paixão de Cristo. Claro que isto é a minha interpretação, para além de ter identificado, depois espero que o contributo é explicar porque é que aparece e porque é aquela planta. Não podia deixar de falar na Minura, na obra-prima Leitura Nova, um conjunto de grandes dimensões, de 43 códices, que estão atualmente no Arquivo Nacional do Doutor do Tombo, e temos aqui neste pormenor, no livro 2 da Odiana, que temos um mestre iluminador desconhecido, e que queria chamar a atenção desta planta, centraram-se que é uma planta pintureira e também uma planta medicinal, também com um vulgar lóios, exatamente por causa da cor azul. Aqui não vamos ver as plantas todas, mas são as plantas que estão identificadas. Vou só centrar-me, e para verem a qualidade excepcional desta obra, que é uma obra-prima. Isto quando nós temos que valorizar o nosso património, não ter aquela perspectiva provinciana, dizer que só o que é estrangeiro é bom. Nós temos obras excepcionais e que devemos conhecer e valorizar. E temos então que na leitura nova surge frequentemente a flor azul dos fidalguinhos, que é um dos novos lugares. É uma planta tintureira que era usada na iluminura para a obtenção do pigmento cor de azul, azul do mensal, e eu levantei a hipótese de, nestes folos iluminados, ter sido usada o pigmento da cor azul extraído da própria planta para representar a planta. Só quando for feita a análise química é que eu posso comprovar esta minha hipótese. Mas se a bibliografia da época diz, desde a Idade Média, o chamado azul missal era a partir desta planta. Se esta planta tivesse apresentado, é muito provável que tenha sido. Mas só quando houver uma análise química, que eu estou à espera, eu não encomendei, não é? Quando for estudado, espero que seja, eu posso depois, é uma hipótese, neste caso é uma hipótese. Mas temos realmente, para além da beleza, é uma planta que também tem propriedades medicinais, é uma planta tintureira. E para cumprir, isto demorava uma hora,
algumas considerações finais. Neste percurso que fizemos, começando primeiro por bibliografia e revisão bibliográfica, eu procurei mostrar as relações entre a ciência e a arte e a importância, nomeadamente estas palestras são organizadas por futuros arquitetos paisagistas, do conhecimento de uma história cultural das plantas e também científica, onde entra a ciência, onde entra a arte, e uma visão global. Acho que é muito mais enriquecedora porque este conhecimento vai ser importante para trabalharem na área de jardim histórico, de recuperação, de restauro, saberem que plantas, nomeadamente dos diferentes períodos, e algumas atravessam muitos séculos de utilização contínua e continuam a ser, também ter uma expressão cultural muito forte. E para além de terem propriedades e de terem, digamos, qualidades de chamadas plantas ornamentais, mas que têm muitas outras dimensões. E esta dimensão cultural eu penso que por vezes é um pouco esquecida. E eu acho que é muito rica, ajuda-nos a descodificar e entender, quando visitamos um museu, e vemos aquela planta e depois a vemos ou na natureza ou vemos cultivada no jardim, pelo menos foi esse o objetivo conseguir neste percurso, não é? Fazer algumas destas reflexões. Só deixar aqui os agradecimentos e estou disponível para se tiverem alguma pergunta. Também temos 20 pessoas online. Eu sei que até pessoas do Brasil estão a acompanhar, que é bom. E quem quiser alguma pergunta, algum comentário, também online, não sei se. Não. Achei esta palestra muito interessante. Exatamente. Aparecem, mas eu fotografei a maior parte daquelas obras que gostei dos séculos XV e XVI e tenho muitas, mas algumas depois, para publicação do livro, não tinham definição e depois ficavam, e por isso não estavam só por causa de lá, mas depois estão identificados onde é que estão, onde é que podemos ver nesta obra, uma pintura, tabular, ou num livro de horas, onde é que está, porque eu tive também a selecionar para o que foi publicado, porque grande parte não foi tudo isto, agora este curso, muitas das obras que falei, não estudei no âmbito do meu doutoramento, nem no livro, nem no último livro que publiquei, das plantas, animais e paisagem. Nomeadamente estas internacionais, muitas destas não estavam, algumas são que eu analisei. Mas das 350 obras que eu estudei do século XV e XVI, tive que escolher 100 por razões óbvias, para estar no livro. Mas já é assim um calhamaço, porque é caro, não é? Publicar e mesmo assim, com apoios, né, da Câmara Municipal de Lisboa, o Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, foram co-editores, não é? E também houve foi Capital Verde Europeia para a publicação. Por isso, teve a ver com isso. Não sei se há mais perguntas. Mas o Herbario do Luís é muito mais recente, não é? Muitas delas são espontâneas e por isso provavelmente estão representadas. Nós temos herbários do século XVI. Agora tenho aqui coisas e com imagens de algumas estudos, por exemplo, que eram em Itália, com pormenores de plantas e de animais que serviam, não é, nas oficinas, nos ateliês, como base para os pormenores que eram feitos. E alguns pintores e algumas desses ateliês eram autênticas escolas. E por isso, e que hoje em dia andam a podem estar distribuídos, alguns não estão no seu sítio original, ou estão em bibliotecas internacionais, ou em coleções privadas. Mas muitas destas plantas, por exemplo, das 170 que eu identifiquei, da arte em Portugal, quer dizer, não quer dizer que temos imensos métodos lusofónicos que estavam cá, encomendas que eram feitas, desde frescos, pinturas, pinturas regulares, cerca de metade vinham descritas de Dioscórides. E muitas são autóctones.
outras já tinham sido introduzidas, não é? Porque temos uma história cultural de diferentes povos, umas introduzidas no tempo dos romanos, outras dos árabes, outras em diferentes alturas. Há é tal história cultural que é muito interessante nós percebermos. Esta planta é originária daqui, mas quando é que chegou? E às vezes é difícil obter-se essa informação, porque acho que não está tudo feito em termos dessa história, mas tem uma dimensão que eu acho que é importante. Não sei, vou aqui só desligar.